Olá, minha gente querida, amada, nossa comunidade da nossa CEB, amigas e amigos queridos. É um prazer estar aqui, longe, perto, pela tela, mas em energia, em sintonia de vibração com todo mundo. Antes da nossa prece inicial, eu queria fazer um pedido. Nós precisamos manter a nossa sede em suas despesas fixas, aluguel e todas as demais taxas que envolvem a nossa casa, esperando que em breve possamos, em condições todas de saúde, de vacinação, voltar às nossas atividades presenciais. Até lá, a gente não consegue arrecadar com a nossa costumeira cantina, a nossa livraria, o nosso bazar e os nossos eventos. Então, nós precisamos da sua contribuição. Está aqui o nosso Pix, para quem ainda não tem, vamos colocar aqui na tela. E, por favor, dentro das condições de cada um, de cada uma, a sua contribuição é muito bem-vinda para nós. E agora, vamos à nossa prece. Vamos agora, neste momento, fechar os nossos olhos e entrar em contato com nós mesmos, em primeiro lugar, em perfeita sintonia de corações e mentes, com a espiritualidade maior, pedindo que conduza os nossos apelos, a nossa harmonização, nosso pedido de saúde espiritual neste momento, até Deus. E agradecendo aos espíritos, amigos e companheiros que nos orientam, que nos auxiliam em nossa caminhada, pedimos junto a eles as bênçãos de Jesus para mais um encontro de oração e reflexão na tarde de hoje. E pensando em Jesus, eu vou ler umas palavras de Marta, espírito que psicografa pela mediunidade de Marcel Mariano, esse médium baiano, nosso amigo. Para todos ele veio, corporificando-se no mundo das formas tangíveis, veio em pessoa conviver com seus irmãos. Não escreveu uma só linha, mas contava a história como ninguém. Fez de símbolos desprezados joias rutilantes da literatura universal. A dracma perdida, o lírio do campo, o semeador que saiu a semear, as aves do céu. Seu verbo iluminou muitas vidas, outras despertou. Outras mais o tomaram como paradigma e superaram a própria pequenez, se fazendo gigantes na fé e nos testemunhos ante as adversidades. Ele fendeu a história e mudou o curso das civilizações. Encontrando em tua estrada alguém que perdeu o rumo, conta uma história que acenda uma claridade na noite da alma. Narra alguma coisa do teu acervo íntimo, buscando inocular otimismo e bom ânimo naquele que as provações despedaçaram. Assovia alguma melodia da infância e resgata a criança feliz que jaz escondida no adulto frustrado dos dias correntes. Lê e, se possível, articula com a própria voz uma prece ao pé do leito do desenganado, renovando a fé na conquista da saúde. Nunca consintas que alguém saia de tua companhia sem levar um pouco de ti e sem deixar um pedaço dela, e que seja sempre a tua melhor porção que ela carregue. Tens muito a aprender com as dificuldades alheias. São livros vivos e palpitantes das experiências fracassadas ou exitosas, crônicas que o tempo escreveu nas páginas sensíveis da emoção. Estás escrevendo teu próprio enredo.
És o protagonista de um mundo em transição. De alguma forma, todas as vidas estão entrelaçadas. O que escreveste ontem será lido hoje, e teus alfarrábios de agora serão tuas memórias felizes ou desventuradas do amanhã sem fim. Marta Juazeiro, 7/7/2021. O nosso tema de hoje é amadurecimento. Um tema vastíssimo, né? Muito amplo, mas o recorte específico dele diz respeito da onde nós retiramos ele. É do livro Um Modo de Entender, do Espírito Hamed, através da psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto. Esse livro é um livro muito interessante, Um Modo de Entender. Eu recomendo a leitura expressamente, porque é um livro que me fez muito bem. Inclusive, nós estamos em casa adotando esse livro no nosso Evangelho no Lar. São mensagens relativamente curtas, mas muito profundas, onde ele examina, como vários livros espíritas, a partir de uma citação evangélica, ele desenvolve um tema para o nosso crescimento, para a nossa reflexão espiritual. Esse espírito Hamed, eu já falei isso em outros encontros, é um espírito que eu particularmente gosto muito de ler, de ter conhecimento das suas ideias, porque ele traz toda a cultura oriental. Ele se identifica com esse nome justamente com referência a uma encarnação que ele teve no Oriente. Então ele, que nós sabemos de todas as tradições, doutrinas e religiões, né, da Índia, de todos os povos do Oriente, é uma parte do continente muito espiritualizada. Então ele traz para a doutrina espírita, para o conhecimento cristão, digamos assim, essa tinta, essa cor de uma visão muito diferente, de uma visão desprovida, por exemplo, das noções que nós carregamos atavicamente, às vezes até de outras vidas, de culpa, de pecado, de redenção, que são muito populares em algumas religiões extraídas do Evangelho, religiões ditas cristãs. Então é sempre um prazer ter essa análise do Hamed, do conhecimento espírita, dos ensinamentos de Jesus, sob o ponto de vista dele, que é muito particular e muito interessante. Eu recomendo. Tem outros livros também, campeões de vendas, inclusive o Francisco do Espírito Santo Neto é um companheiro nosso, é um parceiro, esse médium de São Paulo, que participa ativamente, sempre que pode, dos eventos da nossa Sociedade de Educação Espírita da Bahia. Fica aqui a dica, não deixem de ler. Especificamente no tema amadurecimento, Hamed extrai de uma citação de Paulo, de uma das cartas de Paulo aos Coríntios, que diz textualmente o seguinte. Vou ler aqui para vocês. Irmãos, quanto ao modo de julgardes, não sejais como crianças. Quanto à malícia, sim, sede crianças. Mas quanto ao modo de julgar, sede adultos. A partir daí, ele desenvolve uma ideia que nós vamos tentar trazer aqui para vocês, com essa analogia da criança, do adulto e principalmente do julgamento, o que significa o amadurecimento espiritual. A primeira coisa que ele fala já é de uma importância fundamental e permeia todo o texto. Ele fala da nossa responsabilidade. Textualmente ele diz que tudo que nos acontece, tudo que nos rodeia, todas as situações da nossa vida, pessoas, condições de vida, são fruto da nossa escolha. Eu vou repetir porque é uma verdade muitas vezes difícil de aceitar. Nada que nos acontece é uma imposição da divindade, ou fruto das circunstâncias, ou do acaso, ou deliberadamente dentro
do painel da sociedade do nosso tempo, é uma fatalidade que nos alcança. Tudo, exatamente tudo que nós vivenciamos é fruto das nossas escolhas. E diz com isso que nós somos responsáveis, portanto, pela nossa felicidade e pela nossa infelicidade. Que todo aquele que julga que o outro, que as circunstâncias externas são o motivo pela sua infelicidade, ainda está no estágio de criança espiritual. Ele diz textualmente que quem julga as pessoas e o mundo responsáveis por sua infantilidade, por sua infelicidade, é infantil e inexperiente. Então, o primeiro passo para o amadurecimento espiritual seria assumir os nossos erros e acertos. Assumir que tudo aquilo que nós estamos vivendo, interior e exteriormente, nos pertence enquanto escolha, enquanto afinidade, de acordo com a nossa evolução espiritual. Percebam que o ponto de vista de Hamed, ele está totalmente concordante com o que os espíritos disseram a Kardec a respeito da evolução espiritual, a respeito das condições de cada encarnação que nós vivenciamos, de cada aprendizado, né? Nós trazemos do passado todas as experiências acumuladas. Muitas vezes, em nível inconsciente, nós não percebemos assim, racionalmente, mas estão gravadas, né, no nosso espírito, esse nosso caminho, essa nossa estrada na nossa evolução espiritual, e portanto nós atraímos tudo aquilo que nós afinizamos, toda a frequência que nós vibramos. Existem vários estudos, por exemplo, da física quântica, da mecânica quântica, a respeito disso. Existem outras religiões e outras doutrinas que também abordam dessa maneira essa grande verdade, e ela merece meditação, porque muitas vezes na nossa vida nós culpamos a condição que nós nascemos, a família que tivemos, o país, a política, as escolhas, a nossa profissão, o clima e por aí vai, né? E na verdade todas essas situações ao nosso redor são produto das nossas escolhas até aqui e continuam sendo. Então, a cada dia, a maneira como a gente escolhe lidar com as coisas que mostra a nossa maturidade espiritual. O segundo ponto que ele coloca vinculado a esse é que a espiritualidade, ou seja, Deus, né, não nos julga com o cetro da perfeição, ou seja, não é exigido de nós o que nós não podemos dar. Nós não temos que ir além da nossa condição espiritual, mas vivenciar com plenitude aquilo que nós conseguimos ser, aquilo que nós conseguimos fazer, os sentimentos que nós conseguimos construir, o amor que nós pudermos dar. E a espiritualidade compreende que nós podemos dar aquilo que temos e que quem pode mais, dá mais. Essa é a lei da justiça, amor e caridade. Por que no livro dos Espíritos está lá, os Espíritos associam a justiça ao amor e à caridade? Porque a equidade da justiça divina está também de acordo com a condição moral, espiritual e condição de vida de cada um. Então, quem ama mais pode perdoar mais. Quem tem consciência pode compreender melhor, inclusive o outro, a outra, o próximo, né? Eu me lembrei de um verso muito bonito, de uma canção dos Secos e Molhados, que começa dizendo: quem tem consciência para ter coragem, quem tem a força de saber que existe, essa força de saber que existimos, essa consciência que traz a coragem, é fruto principalmente de um autoexame, de muita leitura
de muito estudo, de muita consciência, de terapia para aqueles que têm condição de fazer, o estudo da doutrina espírita, o estudo das palavras de Jesus, mas tudo isso associado a um grande autoexame, um exame de consciência. Mas é importante frisar que esse equilíbrio da justiça divina está associada ao fato de que quem tem mais, dá mais, e quem não tem condição de perdoar nesse momento, por exemplo, de dar amor, não dará amor. Mas quem pode amar, quem pode perdoar, quem pode instruir, quem pode auxiliar, deve fazê-lo de acordo com a sua condição. A transformação do meio em que nós vivemos começa em nós, já sabemos disso. Quantos avatares, quantos espíritos luminosos de vários países e de várias épocas já disseram que nós devemos ser a transformação que nós esperamos do mundo. Então esse conceito de amadurecimento espiritual versa sobre isso, sobre essa autorresponsabilidade das nossas atitudes, sabe, de estar de pé sobre os nossos próprios acertos e erros e escolhas, encarar de frente a responsabilidade dos nossos passos e o caminho que nós traçamos. Na questão do auxílio aos outros, do que quem pode mais, dá mais, e quem pode, por exemplo, instruir uma pessoa que não tem tanto conhecimento, muitas vezes nós nos perdemos. Esse é outro ponto muito interessante que Hamed traz, ao identificar em nosso comportamento, muitas vezes, uma mentalidade salvacionista ou cuidadora. Então nós queremos resolver o problema do outro, nós queremos tomar o fardo do outro para nós, algo que não só é impossível, como denota um desrespeito à individualidade do outro, aos limites do outro, digamos assim, nós estamos tomando de assalto a possibilidade de aprendizado daquela outra pessoa, né? Eu me lembrei de um exemplo, né? Eu sou ator, muitos sabem, meu mestre Arildo Deda, meu professor da escola de teatro, meu amigo, meu ator, ele tinha uma coisa na sala de aula que é muito interessante, eu me lembrei agora. Quando nós estamos preparando uma cena, é muito fácil para quem está de fora descobrir os caminhos da personagem da cena. Então todo mundo começa a querer opinar na cena do outro e dizer como o outro deve fazer. E eu me lembro que ele brigava muito com isso, veementemente. E uma das coisas que ele disse nunca saiu da minha cabeça. Você pode estar até certo quanto à sugestão que você tem a dar ao outro, quanto ao caminho que você julga ser melhor para o outro. Eu estou pegando a cena como uma parábola para a vida. Então faça isso, faça aquilo, sabe como vai ser melhor? Vai ser assim, você deve fazer isso, deve fazer aquilo. Você pode até estar certo, mas nós devemos deixar ao outro o prazer da descoberta, o aprendizado por ele mesmo. E isso é muito bonito, né? Não nos impede de cooperar, de termos fraternidade, de termos solidariedade, de termos caridade. Mas, por exemplo, se a gente vir uma pessoa idosa na rua carregando um peso, nós logo temos o impulso de ajudar, né? A maioria das pessoas que é gentil, pelo menos, né? Mas quando a gente vê uma pessoa numa idade, numa condição física, digamos assim, que a gente julga tranquila, a gente às vezes não oferece ajuda. Por quê? Porque a gente julga que aquela pessoa é capaz. E o idoso a gente imagina que está mais frágil organicamente, ou a criança, né? Às vezes atravessar uma rua. E nesse sentido, a análise de Hamed também é muito boa, que talvez essa mentalidade cuidadora, esse desejo que nós temos de resolver o problema do outro, de salvar o outro, de analisar tão bem a vida alheia e ter solução para ela, vem às vezes de uma educação super protetora que nós tivemos ou damos aos nossos filhos e filhas, enfim, de um ambiente familiar que super protege a criança e não reconhece nela a capacidade, o discernimento que um adulto tem. Isso às vezes vem, por exemplo, o exemplo é de Hamed, não é meu, onde mães e pais seguem amamentando a criança, né, no caso da mãe, e alimentando a criança, no caso do pai ali junto, até em idades onde ela conseguiria fazer isso por si mesma. E nós trazemos para a vida
Ou seja, para a alimentação espiritual, nós queremos prover o outro, a outra, quando ela é capaz de fazer isso por si mesma. É um limite que cabe análise, né? Que ele é individual e que ele varia muito de caso a caso. Quer dizer, até que ponto nós podemos auxiliar uma pessoa. Mas é sempre bom lembrar, principalmente em momentos de, digamos assim, instabilidade política no nosso país, e principalmente uma crise sanitária e uma pandemia na saúde. Allan Kardec recomenda uma coisa maravilhosa que nos serve para esse momento e tem a ver com essa questão do amadurecimento espiritual. Os espíritos respondem a ele: quando que é útil você descobrir o mal alheio? Ou seja, falar de uma atitude errada de uma pessoa, julgar e condenar um erro que está sendo feito. Quando essa atitude prejudica a coletividade. Quando essa atitude sai do âmbito individual. Quando essa pessoa com aquele mal não está causando mal apenas a ela mesma, mas a um grupo, ao seu redor ou à sociedade. Então acho que fica aí essa reflexão para esse limite aonde nós podemos, né, interferir, analisar e julgar essa questão da conduta, digamos assim, alheia. Falei que quem ajuda o outro, lembrei esse exemplo do teatro, das aulas de teatro com meu mestre, quem ajuda o outro excessivamente pode estar atrapalhando o desenvolvimento do outro. É claro que nós podemos dizer, podemos conversar, podemos indicar, os próprios espíritos, os guias espirituais fazem isso conosco com tamanha generosidade, nos inspiram, né? Muitas vezes no momento de oração, às vezes nos sonhos, às vezes na relação mediúnica, para quem trabalha, para quem é da lavoura mediúnica que nos assiste aqui. Os espíritos nos indicam caminhos, mas os caminhos nós devemos trilhar por nós mesmos. E isso que é bonito, nós percebemos. Existe sim, né, a misericórdia divina, existe o amor disponível para todas as pessoas, existem as forças do bem, existe o trabalho de caridade, de solidariedade, e a dor do outro sim deve me comover, né? Não estou fazendo aqui uma apologia à indiferença ou ao individualismo, mas ao respeito àquela força, àquela potência que dorme muitas vezes no outro e que nós podemos ser, digamos assim, catalisadores. É aquele exemplo simples: eu posso ajudar uma pessoa a carregar o peso que ela está carregando, aquela mala, aquele pacote enorme, mas aquela mala é dela, vai seguir com ela. Eu não posso pegar e colocar nas minhas costas e carregar. Posso fazer isso por um momento, se aquela pessoa estiver incapacitada, mas aquilo pertence a ela. E assim com nós mesmos, né? O que nos pertence, cabe a nós perceber e digamos assim, resolver e enxergar, né? Com autorresponsabilidade, com discernimento. Esse é o caminho que Hamed aponta para o amadurecimento espiritual. É exatamente o autojulgamento, a autorresponsabilidade, a capacidade de discernimento que tudo que ocorre na nossa vida não é culpa do outro, não é culpa da família, não é culpa do meu trabalho, não é culpa do lugar onde eu nasci. Ao contrário, existe uma prece dele, uma mensagem, digamos assim, que se chama, se eu não estou enganado, reprogramação, onde ele vai listando exatamente isso. Nasceste no lugar que merecias, nesse mesmo livro. Tem a família que você atrai, dentro das suas condições, as condições financeiras, de educação e de saúde, as quais você precisa e merece enquanto espírito. O que não significa, não podemos confundir a noção espírita com a noção de karma, a qual eu não domino muito, eu sei assim, en passant, né, de ler uma coisa ou outra, de ouvir falar, mas não significa que nós estamos fadados a viver, como muitas vezes nós compreendemos errado a palavra karma. Aquilo é o karma dele, aquilo não vai passar. Muitas vezes as pessoas repetem isso. E na verdade a palavra karma, se eu não estou enganado, em sânscrito significa ação. É um conceito que tem a ver mais ou menos com isso. Me desculpem, porque realmente é um assunto que eu não domino. O que eu sei, de acordo com a ótica espírita, é que toda ação
geram a reação, e que se nós nascemos em condições difíceis, atribuladas, se tivemos questões familiares disfuncionais, se carregamos dores na nossa alma, esse é o momento e as condições que nós podemos curá-las, que nós podemos resolvê-las. É disso que o amadurecimento espiritual que Hamed traz nos fala. E por fim, como eu tentei dividir com vocês, Hamed recomenda o autojulgamento, a autorresponsabilidade pelas nossas escolhas, como um procedimento muito eficaz para o amadurecimento espiritual. O que seria a palavra amadurecimento nesse sentido? Significa estar pronto, estar pleno, estar vivenciando, não mais de forma imatura, não julgando como criança, como diz a citação de Paulo, na qual ele desenvolve a mensagem, né? Mas que nós sejamos adultos e responsáveis pelas nossas escolhas. É um exame muitas vezes doloroso, porque nós queremos ser vítimas das condições difíceis que muitas vezes nos afligem. Passamos por dores que não compreendemos, vivenciamos perdas dolorosas que podem não fazer sentido. E é por isso que para nós espíritas, a justiça da reencarnação é um dos pilares do conhecimento espírita. Digamos assim, um dos grandes ensinamentos que o Espiritismo veio trazer ao mundo em 1857. Porque nós sabemos, explicava isso outro dia para minha filha, a palavra reencarnação foi retirada da Bíblia por um dos concílios papais, por uma das resoluções ao longo dos anos, onde o Estado se vinculou à Igreja e tomava decisões de forma muito pessoal, muitas vezes indo de encontro aos ensinamentos de Jesus, e também por tentativa de governo e manipulação das populações. Então nós sabemos que a palavra reencarnação foi retirada, por ouvir isso numa palestra do grande Carlos Bernardo Loureiro, por uma rainha que não admitia a ideia de que, uma vez rainha, ela poderia retornar como serva, retornar como plebeia, né? Mas a reencarnação é um ponto interessantíssimo para a nossa reflexão. Nós estamos recomeçando toda uma vida eterna do Espírito. Não é para pagar débitos de forma, como é que eu vou dizer, de forma insolúvel, de forma determinista. Quanto mais o tempo passa e mais eu compreendo melhor a doutrina espírita, eu lembro de outra citação de Paulo, que é: o amor cobre a multidão dos pecados. Ou seja, essa noção do pecado como algo, um erro que nós temos que pagar na mesma medida, que nós temos que sofrer, não funciona exatamente assim, porque o amor é capaz de cobrir a multidão dos pecados. Então, através do amor, nós podemos nos libertar da dor. Não significa que, se eu causei sofrimento, esse sofrimento volta a mim imediatamente da mesma forma. Quando você tem consciência, o próprio fato, a própria, digamos assim, tomada racional, o pensamento racional do que você fez a outrem, já lhe causa sofrimento, já lhe causa infelicidade. E por isso, para um futuro, para um presente mais digno e para um futuro feliz, é preciso que a gente faça outra semeadura, que a gente tenha outras atitudes ao nosso redor, não há outra maneira. O que nós fazemos, o que nós pensamos, o que nós sentimos, é que cria o ambiente que nós vivemos. Isso é uma verdade irrefutável. E a autoanálise, que é individual, que é um procedimento muito particular, não existe regra, não existe medida que caiba em todas as pessoas. Então é fundamental que cada um de nós faça essa análise e perceba que esse é um grande caminho para o amadurecimento espiritual. Hamed também afirma que
a divindade, a espiritualidade, né? Não nos dá provas que não somos capazes de suportar, de resolver. Não existe problema maior do que as nossas forças, uma dor maior do que nós podemos suportar. Eu me lembro da sabedoria popular que diz: Deus dá o frio conforme o cobertor, né? É assim que as coisas funcionam. Nós precisamos trazer essa verdade no coração, mesmo quando estivermos desesperados, quando parece que nada dá certo, quando a nossa vida está, digamos assim, num beco sem saída e sem luz no fim do túnel, como a gente gosta de dizer. Não é bem assim que a vida espiritual funciona. Existe sim uma saída para qualquer problema, desde que a gente esteja capaz, desde que a gente tenha coragem de ter a consciência, como diz o verso que eu falei, né? Desde que a gente tenha força de saber que nós existimos e que a nossa existência, a maneira como nós estamos no mundo, está vinculada às nossas atitudes, aos nossos pensamentos, e não o contrário, né? E aquela história também que a gente sabe bem e gosta de repetir, né? Se a vida te dá um limão, faça uma limonada, uma caipirinha, para quem gosta. Na verdade, a gente precisa saber que essa situação que chega até mim está associada à justiça de Deus. Existe um aprendizado interior por trás de qualquer coisa que estejamos vivendo. Isso é muito bom, isso é um sinal de maturidade. Isso faz com que a gente deixe que a nossa criança interior esteja curada das suas feridas, com que a gente abrace essa criança ferida e deixe que o adulto tome conta das coisas que deve ser das coisas de adulto, né? Que a gente consiga estar pleno, consciente, maduro, fortalecido. Temos instrumentos para isso, conhecimento à nossa disposição, o estudo, o trabalho, a solidariedade, a prece, né? O trabalho espírita, a vivência na mediunidade, mas sermos mais proativos, menos do que reativos, né? Acordarmos todas as manhãs de fato como quem recebe uma oportunidade de Deus, principalmente nesses momentos que estamos atravessando. Estamos vivos, e mesmo aqueles que perderam o corpo físico, fizeram a transição, também estão vivos. A caminhada espiritual é eterna, porque esse caminho para a perfeição, ele é longo. Esse caminho de amadurecimento espiritual, ele é longo, mas ele pode ser também muito florido, muito feliz. Pode ser um caminho muito iluminado, pode ser um caminho de sol. Só basta que a gente corrija a nossa ótica. Então, fica aqui essa minha pequena reflexão sobre esse grande ensinamento desse Espírito Hamed. Eu desejo muita paz, muita saúde para todos vocês, para todas vocês, amigas e amigos da nossa comunidade CEB, ou aqueles que estiverem nos ouvindo pela primeira vez. Um beijo grande em cada um. Vamos fazer cada um uma prece silenciosa de encerramento e ter mais um final de sábado em clima de muita paz.